Hello everybody, Teacher Ariel here para a nossa primeira aula online do Makers 2. Sejam muito bem-vindos. Bem, a partir de hoje, from today on, our classes will start to be like that. Nossas aulas vão ser mais ou menos assim, a gente não sabe ainda por quanto tempo, mas enquanto estivermos nessa quarentena, para a gente não parar as nossas aulas de inglês, as nossas aulas do Makers, we will continue having this class like that, by internet. Nossas aulas agora serão videoaulas até que a gente resolva toda essa questão. A gente não, né? Porque não depende da gente. Mas até que tudo isso se resolva com relação à quarentena, nós vamos nos encontrar sim por meios online. Espero que os dias de vocês estejam sendo tranquilos. Espero que tudo esteja bem por aí. Se cuidem e vamos começar a nossa aula. Alright? Welcome! So today we have two topics to work here. Hoje a gente tem dois temas para trabalhar aqui na nossa primeira aula. O primeiro vai ser jobs. We're gonna work with jobs. And the second, stores. Então nós vamos trabalhar com trabalhos, profissões, empregos e lojas. Lembra do nosso projeto da cidade? Isso aqui tem tudo a ver com o nosso projeto das cidades. Mas como nós vamos trabalhar esse nosso projeto, eu vou explicar já já. Bora só começar esse assunto e aí a gente conversa sobre isso. Então, para iniciarmos, nosso primeiro tema vai ser jobs. What are jobs? O que são jobs? Our job is what we work with. Normally, we get money from it. Normalmente o nosso trabalho vai nos dar dinheiro, é nosso sustento. Não de vocês, que vocês ainda não têm idade para isso, mas para nós adultos, é o sustento que nós temos. Seus pais, suas mães, seus avós, seus avós têm. E normalmente está relacionado com o que a gente estuda na faculdade, com coisas que a gente gosta muito de fazer, com coisas que a gente gosta muito de aprender. Você pode chamar o job tanto de job, J-O-B, de occupation or profession. Então, job, occupation and profession are the same thing. They are very, very similar. I have a job, I have an occupation, I have a profession. I am a teacher. What about the people that live with you? Sobre as pessoas que estão morando com você agora, que estão com você nessa quarentena, qual é o job delas? Qual é a occupation delas? Qual é a profession delas? Então, the activity number one, atividade 1 que vocês têm que fazer nessa videoaula é fazer uma lista. Ela pode ser escrita à mão, para tirar foto depois. Ela pode ser no computador, vocês digitam aí. Uma lista com o nome das pessoas que moram com você e o job delas. E aí vocês pedem para a mãe e para o pai enviar essa lista. Se ela for digitada, pode ser inserida no e-mail. Se ela for feita à mão, pode tirar foto e mandar por e-mail também, para eu dar uma olhada e a gente corrigir junto, ok? And here we have a list of jobs and occupations that we can have. Aqui a gente tem uma lista de algumas jobs e occupations que a gente pode ter, com alguns desenhos para a gente conseguir entender melhor o que cada um significa. Por exemplo, we have here a magician. Nós temos aqui um magician. Consegue identificar o que ele faz e com o nome magician. We have here an architect. You see, architect. Você consegue adivinhar o que é isso? Consegue entender o que é isso aqui? And we also have a professor. See, professor. Qual a diferença entre teacher e professor? Normalmente você usa o termo professor para você falar de quem dá aula em faculdades e universidades. That's the difference. And now we finished with jobs and occupations. E agora que a gente terminou com os jobs e occupations, não se esqueça de fazer o exercício 1, de fazer aquela lista com as pessoas que estão morando com você agora na quarentena. We're gonna go to the second topic, which is stores. O que são stores? Vocês sabem dizer o que são stores? Pensem, tentem lembrar das nossas aulas que a gente já trabalhou com stores. Stores, a place in which you buy products. Perdão por essa letra horrorosa aqui no computador, mas é muito difícil escrever no computador. Let's go. Place in which you buy products. Lugar onde você compra produtos. Pensa agora numa loja que você gosta muito de ir, numa loja que você gosta muito
muito de comprar coisas. Isso vai ser uma store que pode vender qualquer coisa. Você tem shoe stores, tipo Nike, onde você compra sapatos. You have clothing stores, lojas de roupa, tipo a Renner, tipo a Riachuelo. You have supermarkets, como o Walmart, de supermercado, lugar onde você compra comida e coisas para fazer comida. So you have many types of stores in our city. Nós temos vários tipos de loja na nossa cidade. E aqui eu trouxe alguns exemplos com alguns nomes para vocês. First Store. Vocês conhecem a livraria Cultura? Como é que é esse nome em inglês? Aqui nós temos um exemplo de bookstore. Book, livro, store, loja. Loja de livros ou como a gente fala aqui no Brasil, livraria. Second example. Can you guess what is this? Vocês conseguem adivinhar super rápido que tipo de loja é essa? Em inglês, claro, porque em português vocês já devem ter entendido. Isso aqui é uma loja de roupas. In English, it is a clothing store. Clothing vem de roupa, seria vestimentas. Store, loja. Loja de roupas. Third example, essa daqui era uma das minhas lojas favoritas quando eu era pequeno. And can you see what this is? There are a lot of toys. And if there are toys, and if it's a store, se tem brinquedos, se é uma loja, isso aqui nada mais é do que uma toy store. Lembra daquele filme Toy Story? É uma brincadeira que eles fazem com o nome Toy Store. Ao invés de ser store, loja, é com Y no final, que vira story, que é história. Como eu falei no começo da aula, nós vamos modificar um pouco o nosso projeto das cidades que a gente estávamos fazendo antes, porque como a gente não tem como se encontrar em grupo para continuar esses trabalhos, nós pensamos em fazer da seguinte forma. Nós vamos dar uma pausa nas nossas cidades em grupo, mas nós vamos fazer atividades bem menores, pensando em cidades mesmo. Não vamos construir uma cidade do zero, como estávamos fazendo antes. E cada um de vocês, em suas casas, vão cumprir essas atividades, essas tarefas individualmente, que vão lembrar esse nosso projeto das cidades, para a gente continuar pensando nele. E aí, quando voltarmos, a gente continua exatamente onde a gente parou. Alright? So, we cannot try to learn jobs and occupations without doing some exercises for us to memorize. A gente não vai conseguir aprender 100% dos trabalhos e das ocupações e das profissões. A gente não vai conseguir entender o assunto direito se nós não formos para alguns exercícios simples, porém divertidos de fazer. Por isso que eu trouxe 2 exercises for you to do in this first video. Here's the first. O primeiro link na description below, na descrição aqui embaixo do vídeo, is this first exercise, esse primeiro exercício. We have the names of the jobs and we have the images. You can click it so you can listen the name of the job. E o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão, com o mouse de vocês, simplesmente escolher um desses. Por exemplo, cook. What is cook? Cook is the person who cooks. É a pessoa que cozinha. Então eu vou aqui nessa imagem, que é o do cook, vou clicar, segurar, puxar e colocar errado, como eu fiz. E colocar aqui embaixo do cook. By the end of the exercise, quando vocês terminarem de colocar todas as imagens que vocês acham que são, quando vocês terminarem de responder, vocês só precisam clicar aqui em Finish. Check my answers. Clica aqui para vocês checarem a atividade de vocês, as respostas. Ele vai mostrar onde você acertou e onde você errou. Eu, como um bom professor, tirei 0. Então, vocês tentam fazer para vocês praticarem e o resultado vocês podem mandar para mim. Só pedir para o pai e para a mãe para mandar esse resultado por e-mail, alright? The second exercise, o link número 2 aqui na descrição abaixo, é um pouco mais complexo, mas é muito parecido com o que vocês acabaram de fazer. Aqui nesse caso você não vai ter os nomes, você vai ter que clicar para ouvir, tentar entender qual é a profissão, você pode usar essa atividade para se basear, e você vai fazer a mesma coisa, você vai escutar um waiter. Você vai procurar o waiter aqui, que você já sabe o que é um waiter, que é um garçom, colocar no lugar, and the same thing. Here you click on finish
check my answers, and then you will see o que é que você fez de certo e o que é que você fez de errado. Ok, and now to finish our class, e agora para terminar a nossa aula, a gente tem uma pequena atividade de casa, a terceira atividade de casa que eu vou precisar que vocês façam. Essa é um pouco maiorzinha e tem um pouco mais a ver com o nosso projeto das cidades. With the people in your house, com as pessoas na sua casa, você vai imaginar que vocês têm uma cidade, não precisa dar nome, essas coisas que a gente fez em sala, mas imagina que vocês têm uma cidade e cada um de vocês, na sua casa, vai ter uma loja e vai ter um emprego. Alright? For example, eu, Ariel Aires, na minha cidade, eu tenho uma candy store and my job is I am a policeman. Eu sou um policial na minha cidade, eu tenho uma loja de doces. You have to do this with the people in your house. Think that you have a city and think that each one of you have a store and a job. Pensa que cada um de vocês tem uma loja e um trabalho. Você vai fazer uma lista do mesmo jeito. Pode ser à mão ou pode ser no computador. E aí você envia por e-mail, pede para o seu pai ou para sua mãe fazer isso, que aí eu vou dar uma olhada e eu vou corrigir. Alright? See you next class. Thank you, Makers 2.